Imagine isto. Alguém tenta te atingir com uma crítica injusta, uma ofensa, uma provocação feita para arrancar de você uma reação. E em vez de responder no impulso, em vez de se explicar, em vez de se defender, você permanece inteiro, calmo, imóvel por dentro. Porque existe um detalhe que quase ninguém entende. Quando você se defende imediatamente, você aceita o jogo do outro. Você confirma que aquilo te alcançou. Você entrega a ele a direção da cena. O estoicismo não te ensina a vencer discussões. Ele te ensina a não ser arrastado por elas. E quando você une essa serenidade com estratégia, você transforma ataques em vantagem. Então escreva nos comentários em primeira pessoa esta frase: minha calma é minha arma. Não para parecer forte, mas para treinar a sua mente a agir certo quando for testado. Comecemos. Agora o primeiro movimento é paradoxal, é não se mover. A maioria comete 2 erros fatais quando é atacada. Ou se defende desesperadamente. Isso não é verdade. Eu não sou assim. E ao fazer isso parece insegura. Parece que precisa provar algo, ou responde com agressividade, rebaixando-se ao nível do atacante e entregando exatamente o conflito que ele quer. Um estrategista que une serenidade e pragmatismo rejeita as 2 opções. Ele entende que a reação emocional é o combustível do agressor. Se você entrega esse combustível, o fogo cresce. Por isso, seu objetivo inicial é cortar o suprimento. A técnica é simples e poderosa. Silêncio calculado e expressão neutra. Quando o ataque chega, você não reage. Você não muda o rosto. Você sustenta uma calma absoluta, quase indiferente. Seu rosto vira uma máscara de serenidade. Você mantém o olhar sem raiva, com uma curiosidade distante, como quem observa um fenômeno interessante, e você não diz nada. Você deixa as palavras carregadas de veneno ficarem suspensas no ar e se dissiparem no silêncio que você impõe. Esse ato de não reagir é uma das demonstrações de poder mais desconcertantes que existem. É um escudo perfeito. Ao não responder, você reflete a agressão de volta para quem atacou. Pense no que acontece com a outra pessoa. Ela investiu energia, esperava drama, conflito, uma resposta emocional, e encontra um vazio, um muro de calma. Você nega a vitória. O objetivo dela era perturbar sua paz. Ao permanecer imperturbável, você mostra que ela falhou por completo, e você a deixa exposta. Porque no silêncio que aparece depois da explosão, a agressividade começa a parecer ridícula, exagerada, fora de lugar. De repente, é ela quem está perdendo o controle. É ela quem parece impulsiva, irracional, desesperada. E aí você desarma porque sem resistência, sem reação contra a qual empurrar, o impulso se apaga. O ataque perde força. É como socar o ar, como tentar acertar um fantasma. Mas atenção, essa calma não é fraqueza, não é submissão. É uma defesa ativa, calculada e brutalmente inteligente. É uma mensagem silenciosa que diz: sua tentativa de me ferir é tão insignificante que não merece nenhum gesto no meu rosto. Dominar esse movimento é vital, porque ele te dá algo valioso: tempo e clareza mental. Você absorve o primeiro impacto sem receber dano. Você mostra que não é um alvo fácil. E agora, com o outro confuso, desconfortável e deslocado, você está pronto para passar do bloqueio ao controle. Se esta é a sua primeira vez no meu canal, peço que me ajude se inscrevendo e curtindo o vídeo. Assim, poderei continuar criando mais conteúdo como este no futuro. 2. Antes de qualquer técnica, entenda o que um ataque realmente é. O erro de quem ainda está começando é tomar tudo como pessoal. A pessoa acredita que o insulto, a crítica ou a provocação definem o valor dela. Esse é o primeiro grande erro, a armadilha em que a maioria cai. Um verdadeiro estrategista sabe separar identidade de conflito. Existe uma verdade que você precisa entender. A maioria dos ataques verbais quase nunca fala sobre você. São projeções do mundo interno de quem ataca. Um ataque costuma ser uma confissão involuntária, uma janela para o estado emocional da outra pessoa, e na maior parte das vezes, ele revela uma destas coisas: insegurança. Para algumas pessoas, o jeito mais rápido de se sentirem superiores é rebaixando os outros. Quem te critica o tempo todo, quem caça seus erros, muitas vezes está tentando silenciar a própria sensação de inferioridade.
Ao apontar seus supostos defeitos, essa pessoa desvia a atenção dos defeitos dela. Inveja. Se você está avançando, crescendo, mantendo disciplina, você vira um espelho desconfortável para quem não faz isso. Seu progresso expõe o estancamento do outro. Nesse caso, o ataque não é uma avaliação do seu valor. É uma tentativa desesperada de apagar sua luz para que a luz dele não pareça tão fraca. Necessidade de controle. Há pessoas que só se sentem seguras quando dominam a narrativa e as emoções alheias. Elas provocam para obter uma reação, porque alguém tomado pela emoção é previsível e por isso é controlável. Se você reage, você confirma que a pessoa tem poder sobre você. Quando você entende isso, o ataque se transforma. Ele deixa de ser uma ferida direta e vira informação. Ele revela o estado mental do outro, os medos e carências. Esse entendimento é o primeiro passo para desarmar. Ao despersonalizar o ataque, você se recusa a aceitar que aquilo seja sobre você. Você sai do lugar de vítima e vira um observador frio e analítico, como um psicólogo estudando um comportamento. A partir dessa calma objetiva, você age melhor. 3. Com o silêncio estabelecido vem um movimento mais elegante. Desviar. Você já absorveu a energia inicial com a calma. Enquanto o outro tenta entender por que não conseguiu te provocar, você executa o segundo movimento. Desviar. Isso não é um contra-ataque. Não é responder com insultos. Não é atacar de frente. Porque isso é exatamente o que ele espera. E para isso ele já está preparado. O desvio verbal é mais elegante e por isso mais perigoso. Você não enfrenta a força. Você redireciona. O objetivo é simples: mudar o centro da conversa. Tirar o foco de você, que era o alvo, e colocar o foco em quem está atacando, que é a fonte do ataque. E como você faz isso? Com perguntas tranquilas, curiosas e aparentemente inocentes. Mas na prática, são alavancas psicológicas. Perguntas que ignoram o insulto e miram direto na intenção por trás dele. Veja como isso aparece na vida real. Primeiro cenário: crítica agressiva. Ataque. Esse relatório é um desastre. Dá para ver que você não se esforçou em nada. Resposta fraca. Claro que eu me esforcei, passei horas fazendo. Aqui você se defendeu do conteúdo. Você entrou no jogo. Você aceitou o enquadramento do outro. Agora a manobra de desvio. Depois da pausa calma, você olha com serenidade e pergunta: é uma forma bem direta de dizer isso. Que resultado você está buscando ao me dar esse feedback desse jeito? Perceba o que aconteceu. Você não discutiu o relatório. Você não justificou seu esforço. Você mudou o foco para a intenção e para o modo como o outro está agindo. Você obriga a pessoa a explicar a própria agressividade. E qualquer resposta tende a deixá-la desconfortável. Segundo cenário: insulto ou provocação. Ataque. Você sempre precisa ser o sabe-tudo, não é? Resposta fraca. Eu não sou o sabe-tudo. Só dei minha opinião. Aqui você se justificou, você deu poder. A manobra de desvio. Você mantém a calma e pergunta num tom neutro: estou notando muita intensidade no que você está dizendo, está tudo bem? De novo, você não respondeu ao insulto. Você não entrou na provocação. Você desviou o ataque para o estado emocional do outro. Você transformou o atacante em objeto de análise. E aí acontece algo decisivo. Já não é você quem está se defendendo. É o outro quem precisa decidir se vai admitir a própria raiva, frustração ou descontrole. Terceiro cenário: acusação generalizada. Ataque. Você nunca escuta ninguém. Resposta fraca. Claro que eu escuto. Eu sempre presto atenção. Aqui você está brigando com uma generalização impossível de provar. Você caiu na armadilha. A manobra de desvio agora exigindo precisão, algo que o atacante emocional detesta. Obrigado por me dizer isso. Para eu melhorar, você pode me dar um exemplo concreto de um momento em que você sentiu que eu não te escutei? Essa pergunta desmonta a agressão vaga e transforma em pedido de fatos. Muitas vezes o outro não tem nenhum exemplo real preparado, e a acusação desaba sob o próprio peso. A chave dessas manobras não está só nas palavras, está no tom. O tom precisa ser sereno, quase clínico, sem sarcasmo, sem irritação.
Você age como analista, como estrategista, como jogador de xadrez. Você usa a energia do outro para tirá-lo do eixo. Até aqui, você já fez duas coisas fundamentais. Você refletiu o ataque com sua calma e depois desviou a força, colocando o agressor sob o foco do exame. Você assumiu o controle do enquadramento da interação. 4. O fechamento definitivo é reenquadrar. Agora vem o movimento final. Depois de absorver com calma e redirecionar com perguntas, você encerra de um jeito que estabelece domínio sem discussão. Reenquadrar é tomar o controle total da narrativa. É rejeitar o enquadramento que o outro tentou impor. Um conflito, um julgamento do seu valor. E substituir por um enquadramento seu. Uma simples transação de informação, algo menor, sem grande importância. Esse é o golpe final. Ele mostra que o ataque não só falhou, como nunca foi realmente relevante. Veja isso funcionando. Primeiro cenário, depois de desviar uma crítica agressiva com: que resultado você busca ao me dar esse feedback desse jeito? Resposta provável do outro: titubeios, justificativas. Bom, eu só quero que o trabalho saia bem. Seu reenquadramento. Você concorda com calma e diz: entendido, eu agradeço o comentário. Vou considerar isso. E você volta à tarefa ou muda de assunto. Observe a jogada. Você não admite culpa. Você não promete se humilhar. Você apenas classifica o ataque como feedback. Um dado a mais. Nada especial. Você transforma um assalto em uma nota informativa. E encerra a conversa nos seus termos. Segundo cenário, depois de desviar uma provocação com: estou notando muita intensidade no que você está dizendo. Está tudo bem? Resposta provável do outro: eu estou perfeitamente bem, só estava falando. Seu reenquadramento, dando uma saída elegante enquanto reafirma seu enquadramento. Certo. Às vezes eu interpreto mal o tom, como eu estava dizendo antes da interrupção. E você segue. Você reduz a provocação a uma interrupção sem peso e direciona a conversa ao que você considera importante. A tentativa de te tirar do caminho falha. 5. O método completo aplicado com calma muda sua posição no mundo. O sistema todo se resume em 3 passos. Refletir. Você absorve o ataque com silêncio e serenidade absoluta. Você nega a reação emocional que o outro precisa. Desviar. Você ignora o conteúdo do ataque e usa perguntas racionais para expor a intenção ou o estado emocional do agressor. Reenquadrar. Você toma o controle da narrativa, reduz o ataque à informação sem importância e conduz a situação conforme seus termos. Esse método não busca ganhar discussões. Ele busca mostrar que não dá para jogar com você. É um tipo de poder sutil e dominante. Depois de ver isso acontecer uma vez, muita gente pensa 2 vezes antes de tentar te atacar de novo. Aprendem que tentar te desestabilizar é desperdício de tempo e energia. O mundo está cheio de ataques diários. Disputas por status, atenção e controle no trabalho, na família, nas redes. A maioria luta com ego e emoção, e quase sempre sai ferida. Você agora tem um sistema superior. Você não age como um soldado no meio da confusão. Você age como um general numa posição alta, observando o caos com calma estratégica. Lembre do método. Reflete, desvia e reenquadra. Pratique. Domine. E você se torna uma fortaleza. Alguém cuja paz interior é tão sólida que os ataques dos outros simplesmente se quebram contra ela. A imunidade é o nível mais alto de poder. Chegamos ao ápice do poder interno. A imunidade não é um poder que se exibe com gritos nem gestos, nem com respostas agressivas ou justificativas intermináveis. A verdadeira força se manifesta na ausência de reação. Quando já não te afeta, quando as palavras, as críticas ou os ataques simplesmente ricocheteiam em você como gotas de chuva, você atingiu um nível superior. Imagine por um momento alguém que diante de uma provocação simplesmente não se abala, não porque não entenda o que acontece, mas porque treinou sua mente para não se deixar perturbar. Essa pessoa não perde tempo nem energia em se defender, nem em tentar mudar a opinião dos outros. Não precisa fazê-lo. Seu poder reside em definir, em marcar limites claros de sua posição, sem cair em provocações, nem em jogos de poder alheios. Não responder não é ignorar, é escolher. É decidir não dar combustível a quem busca acender um incêndio. É ter a fortaleza para manter sua paz interior,
mesmo quando o mundo tenta perturbá-la. Esta é a imunidade, um escudo invisível que te protege e ao mesmo tempo te dá uma autoridade inquebrantável. Quem possui essa imunidade caminha erguido, fala com clareza e age sem medo, porque sabe que seu poder não depende da reação dos outros, mas de sua própria convicção e controle. Em sua vida diária, quantas vezes você se viu preso em discussões que só desgastam? Em vez de cair na armadilha de responder com impulsos ou defesas, pratique essa imunidade. Quando alguém tentar te provocar, pare e pense: realmente preciso reagir? Esse confronto me traz algo ou apenas me rouba energia? Ao fazer isso, você está ensinando aos outros que não é um alvo fácil, que suas emoções não estão à mercê deles. Um exercício prático. Da próxima vez que alguém te atacar ou criticar, antes de responder, faça uma pausa. Respire fundo e sinta se a crítica realmente te afeta ou se é simplesmente ruído externo. Se não te afeta, não responda. Se decidir fazê-lo, que seja para definir, para marcar sua posição com firmeza e sem cair no jogo do outro. Lembre-se que o maior poder não se demonstra com palavras nem com brigas. Se demonstra com calma, com controle, com essa imunidade que só se ganha quando você entende que é o dono da sua mente e das suas emoções. Esse poder é invencível porque não depende do exterior. É seu escudo e sua espada. Assim, quando for atacado, não apenas resistirá, governará. De agora em diante, eu te desafio a agir diferente. Quando te atacarem, não caia na armadilha de se defender ou justificar. Mantenha a calma, controle sua presença e deixe o poder falar por si só. Seja enigmático, forte e dono de si mesmo. Não entregue sua autoridade nem por um segundo. Faça com que aqueles ao seu redor te respeitem não por medo ou simpatia, mas porque sabem que não podem te abalar. Pratique este truque psicológico de Maquiavel no seu dia a dia e observe como muda a forma como te tratam e como você se sente consigo mesmo. Nas redes sociais, seja enigmático, não vulnerável. Nas redes sociais, mostrar tudo o que você pensa, sente ou faz é entregar seu poder. O excesso de visibilidade dilui sua autoridade. Quando você responde a cada ataque, quando critica ou entra em discussões, você se torna previsível e acessível. E nesse terreno, o respeito se perde. As pessoas zombam, esquecem, te veem como mais um na multidão. A força real está no que você não diz, no que decide manter em silêncio. Ser enigmático é deixar que os outros imaginem, duvidem, se perguntem. Essa dúvida é poder. Em vez de dar explicações, ofereça apenas o estritamente necessário. Em vez de participar da briga, mantenha a calma e não caia em provocações. Você não precisa vencer cada discussão para dominar a cena. Quem controla a narrativa é quem nem sempre está visível, quem aparece apenas para deixar uma frase breve, firme e que não possa ser distorcida. Quando alguém busca te provocar nas redes, lembre-se que cada resposta sua é um convite para continuar a batalha. Não alimente o troll, não explique seus motivos, não se justifique. Responder muito é como se despir em público. Você acredita que está mostrando força, mas na verdade está se tornando vulnerável. Em vez disso, selecione o que você compartilha com precisão cirúrgica. Um post medido, uma frase curta, um gesto controlado valem mais do que horas de explicações ou defesas públicas. Se algo merece resposta, que seja com uma linha que deixe claro que você não vai se desgastar. O resto, deixe passar como se não existisse. Quem é demasiado visível torna-se objeto de ataque constante, porque já não há mistério nem autoridade no que mostra. O respeito nasce do controle, e o controle exige que você não se entregue por completo. Nas redes, menos é mais. O que você não mostra gera respeito. O que você explica muito gera dúvidas. Pense em 3 coisas importantes sobre você que você nunca vai compartilhar nas redes. Proteja essa parte sua que é só sua. Cada vez que sentir vontade de responder a uma crítica, pare, respire e lembre-se. Manter seu poder é saber quando calar. Essa discrição não te torna fraco, te torna imponente. O mistério gera respeito. O mistério é a fronteira entre o que você controla e o que os outros só podem imaginar. Quando alguém te entende por completo, perde o assombro, a distância e o respeito. Se tudo está exposto,
Você se torna uma figura comum e previsível, sem poder para surpreender ou impor. O mistério, por outro lado, te concede um halo de poder porque ninguém sabe exatamente o que esperar de você. Isso gera respeito, às vezes mais forte do que o que se consegue com palavras ou ações visíveis. Imagine uma pessoa no seu ambiente que nunca fala de seus planos, que não revela seu estado de espírito, nem seus motivos de forma clara. Pode ser que não seja carismática nem a mais simpática, mas há algo nela que faz com que as pessoas não se atrevam a contrariá-la. Essa distância silenciosa, essa sombra do desconhecido, funciona como um escudo invisível. Em contraste, alguém que se expõe demais, que sempre explica ou justifica, entrega ferramentas aos seus agressores para antecipar seus movimentos e atacá-lo onde mais dói. O cérebro humano busca certezas, quer saber quem você é, o que pensa, o que vai fazer. Quando não encontra essa informação, cria hipóteses, algumas perigosas que te colocam em um lugar de poder. É a mesma razão pela qual os líderes mais respeitados não precisam dar explicações constantes. Seu silêncio diz mais do que 1000 discursos, e não se trata de bancar o misterioso por vaidade, mas sim de proteger seu território interno. Um exemplo claro está nos negociadores e nos políticos. Aqueles que falam menos e revelam menos tendem a dominar a mesa, porque mantêm os outros adivinhando e desconfiando. Aqueles que explicam em excesso tornam-se previsíveis, fracos e vulneráveis. O mesmo se aplica na vida diária. Você não precisa contar seu drama, nem suas preocupações para todos. Quem se mostra demais perde controle sobre sua imagem e seu espaço. Um exercício para você. Durante uma semana, escolha uma situação em que você normalmente costuma se explicar demais ou justificar suas decisões. Nesse momento, pare e não diga mais do que o necessário. Observe a reação dos outros e o que acontece em você. Sente mais controle? Sente que te respeitam mais? Faça isso sem arrogância, com calma, apenas deixando um espaço sem preencher, um silêncio que convida ao respeito. Lembre-se que o mistério não é manipulação, é uma forma de proteger seu interior e sua energia. Quando você respeita esse limite consigo mesmo, ensina os outros a te respeitar, porque ninguém pode atacar o que não entende, nem pode dominar o que não pode prever. Este é um princípio ancestral. O oculto tem poder. Aprenda a usá-lo a seu favor. Não revele sua fraqueza. Não entregue sua estratégia. Não dê mais do que precisa. Que sua presença seja um enigma, e você verá como o respeito se instala sem que você precise pedi-lo. Responda com inteligência, não com desculpas. Imagine-se nesta situação. Você está em um grupo de amigos ou colegas de trabalho. Você está falando com segurança, sem se impor, simplesmente expressando seu ponto de vista com firmeza. Então alguém solta um comentário sarcástico. Você sempre acha que tem a última palavra. Não é um ataque disfarçado de piada, mas a intenção é clara. Fazer você duvidar, abaixar seu tom, expor uma reação. Você tem 2 caminhos. O primeiro, o que a maioria toma, é se justificar. Não, eu não me acho mais que ninguém. Só estou opinando. Assim que você diz isso, já cedeu. Você aceitou o quadro deles. Você está jogando no terreno deles. Você passou de ser quem conduz a conversa para ser quem tenta resgatar sua imagem. Isso é perder poder. A alternativa é responder de outro nível, sem levantar a voz, sem se alterar, sem explicar nada. Você apenas diz: "Te incomoda que eu fale com clareza?" E fica em silêncio. É aí que a mudança acontece, porque você não está negando nada. Você está expondo a motivação oculta de quem te atacou. Você devolveu atenção à sua origem e o fez sem perder seu centro. Respostas como essa não nascem da improvisação. Elas são treinadas, construídas com intenção, não para humilhar, mas para sustentar sua dignidade. Não para dominar o outro, mas para não ceder. Cada vez que você escolhe responder com precisão, em vez de se desculpar, você está afirmando sua posição no mundo. Você está dizendo: "Não estou aqui para te convencer, estou aqui para caminhar firme." E essa firmeza é percebida. As pessoas sentem. Pessoas emocionalmente instáveis se sentem desconfortáveis com você, porque não conseguem te arrastar para o barulho delas. E pessoas mais conscientes começam a te respeitar mais, porque quem se sustenta com clareza quando é questionado, inspira.
não pela arrogância, mas pela presença. Não se trata de você se tornar uma máquina de respostas cortantes. Trata-se de parar de ceder poder cada vez que alguém te empurra emocionalmente. Trata-se de se responsabilizar por como você decide responder, porque nem sempre você pode controlar o que dizem de você, mas pode controlar o que faz com isso. Da próxima vez que alguém te acusar de algo sem fundamento, não se defenda. Observe. Depois, responda com uma frase que não tente convencer, mas que devolva atenção. Se te disserem, por exemplo, você está muito distante ultimamente, em vez de se lançar a explicar seus motivos, você pode responder: ou será que você esperava outra versão de mim que já não existe? Isso é uma linha de poder. Não nega, não grita, não justifica, apenas afirma que você já não está disponível para ser empurrado para a culpa. E quem ouve algo assim, mesmo que não diga, entende. Com você não se brinca de desestabilizar. Treine suas respostas e não pelo ego, mas pela consciência. Não para ganhar discussões, mas para não continuar perdendo energia em justificativas que não servem ao seu propósito. Lembre-se disto. Cada desculpa que você dá tira 1 grama de autoridade da sua presença, mas cada palavra que você escolhe com inteligência constrói uma imagem que não precisa de explicações. Não se justifique, não negue o óbvio. Não fale para o julgamento do outro. Fale para seu próprio padrão, e se não souber o que dizer, olhe nos olhos e fique em silêncio. Muitas vezes esse é o golpe mais certeiro. Construa uma reputação forte, não boa. Desde criança te ensinaram a ser bom, a ser querido, a falar suave, a pedir permissão para existir, a se adaptar, a se suavizar. E sem perceber, você entrou em uma corrida invisível, a corrida para agradar a todos. Mas há um problema com isso. A simpatia é frágil. As pessoas gostam de você até que você pare de servi-las. Você já notou? Quando você faz favores, elas sorriem. Quando você diz sim, elas aplaudem. Mas basta que você coloque um limite, que diga, não posso, que priorize seu bem-estar e elas se ofendem. E então aparece a verdade. Não te respeitavam, apenas te usavam. O que você precisa não é uma boa reputação. O que você precisa é de uma reputação forte. Uma presença que não depende de agradar a ninguém, mas que faz com que todos pensem 2 vezes antes de te desafiar. Porque você não está aqui para ser querido por todos. Você está aqui para ser intocável pelos medíocres. Isso não significa que você deva se tornar cruel ou arrogante. Significa parar de pedir permissão para ser quem você é. Significa parar de se rebaixar por medo de incomodar. Significa que se alguém diz, ele é complicado, você pode sorrir e pensar, é isso mesmo, porque não me dobro a qualquer um. Uma reputação forte não se constrói com sorrisos, se constrói com limites, com decisões firmes, com coerência e, acima de tudo, com a capacidade de ficar sozinho quando os outros querem que você ceda. Há um tipo de poder que não faz barulho, mas pesa. É esse poder que se sente quando você entra em uma sala e ninguém se atreve a te desrespeitar, mesmo que você não tenha dito uma única palavra. Isso não se consegue buscando aprovação. Se consegue sustentando-se no seu eixo. Olhe ao seu redor. As pessoas que você mais respeita não são as mais simpáticas, são as mais sólidas. Não as que sempre sorriem, mas as que marcam a linha, as que te obrigam a elevar seu nível, porque sabem quem são e não se desculpam por isso. Se hoje você tem dificuldade em estabelecer limites, se tem medo de decepcionar, se sente que perde respeito quando é autêntico, é hora de quebrar esse padrão. Comece aos poucos. Pare de explicar tanto. Diga não sem dar desculpas. Mantenha o silêncio quando quiserem te provocar. Pare de corrigir cada mal-entendido. Deixe que falem. Deixe que inventem. Deixe que te interpretem mal. Porque quanto mais você luta para ser compreendido, mais você depende do julgamento alheio. E isso é escravidão disfarçada. Uma reputação forte se constrói quando as pessoas dizem, não sei o que ele pensa, mas sei que não se deixa abalar. Quando alguém tenta te expor e acaba ele mesmo exposto. Quando entendem que com você não se brinca. E isso incomoda sim, mas também protege. Não busque agradar a todos, porque no dia em que você enfrentar uma situação séria, nenhum desses amáveis vai te defender. Mas o respeito, o verdadeiro respeito, abre portas que a simpatia jamais poderia tocar. Porque onde há medo saudável, há precaução, e onde há precaução,
há espaço para que seu poder se expanda. Faça esta reflexão. Você está construindo uma imagem agradável ou uma presença sólida? Porque a primeira se quebra com qualquer crítica, mas a segunda não precisa se explicar, apenas se sustenta. E esse é o seu objetivo, que sua mera presença diga o que as palavras não podem. Você não precisa ser odiado, mas precisa estar disposto a que te temam um pouco, porque você não está aqui para agradar, está aqui para fazer a diferença. Obrigado por ouvir até aqui. Se este vídeo te deu uma nova perspectiva para enfrentar os ataques, curta, compartilhe com alguém que também precise ouvir isso e se inscreva para mais conteúdo que desperta seu poder interior. O verdadeiro poder está em você. Agora é sua vez de demonstrá-lo. Reconhecer erros aumenta o verdadeiro respeito. Reconhecer os erros é uma das provas mais claras de fortaleza interior. Em um mundo que premia as aparências e castiga a vulnerabilidade, admitir uma falha parece um signo de debilidade, quando na realidade é todo o contrário. A valentia não se mede pela ausência de tropeços, mas pela capacidade de olhar-se ao espelho e dizer: "Me equivoquei". Essa simples frase encerra uma maturidade que muito poucos alcançam, porque exige deixar de lado o orgulho e abrir a porta à verdade. Fingir perfeição pode impressionar durante um instante, mas reconhecer os erros constrói um respeito sólido que perdura com o tempo. Quem busca aparentar impecabilidade se escraviza a uma máscara frágil que cedo ou tarde se rompe. Quem admite suas falhas, em contrapartida, ganha uma liberdade que não tem preço. A humildade se demonstra com fatos, corrigindo o que se fez mal, não com palavras suaves que escondem a realidade. Por isso, quando alguém se atreve a dizer com serenidade que se equivocou e atua para emendar, desperta uma confiança imediata nos demais. Gera-se um vínculo humano, real, baseado na autenticidade e não nas ilusões. Marco Aurélio, em suas meditações, praticava o exercício da autocrítica diária. Antes de dormir, repassava suas ações e pensamentos, reconhecendo com honestidade onde havia atuado bem e onde havia cedido à ira, à vaidade ou à indiferença. Esta prática o fortalecia, porque entendia que crescer não é outra coisa que polir-se a si mesmo cada dia. O estoico não teme admitir seus defeitos, os vê como parte de um caminho de melhora contínua. Assim, o erro deixa de ser um peso e se converte em mestre. O ego, no entanto, é o maior inimigo deste processo. O ego teme ficar exposto, teme que outros descubram que não sabe tudo, que nem sempre tem a razão. E assim, para proteger essa falsa imagem, levanta muralhas de justificativas, desculpas e silêncios orgulhosos. Mas o que se tenta ocultar não desaparece, só se acumula e gera distância com os demais. Ao contrário, quando alguém se mostra vulnerável e assume seu erro, não só se libera dessa carga, mas também inspira a quem o rodeia a fazer o mesmo. O sábio entende que a crítica, longe de ser um ataque pessoal, pode ser um presente disfarçado. Nem toda observação alheia é justa, mas inclusive nas mais duras se esconde a possibilidade de aprender algo sobre si mesmo. Resistir-se a toda crítica é fechar a porta ao progresso. Escutar com abertura, separar o útil do inútil e atuar em consequência é o caminho de quem busca crescer de verdade. O sábio não se defende com desculpas, mas com ações que falam por si mesmas. A resposta ante o erro importa mais que o erro em si. Todos falhamos, todos nos desviamos em algum momento. Mas há quem se afunda na negação e quem elege levantar-se com humildade. Na vida cotidiana, isto se vê com clareza. Um líder que reconhece uma má decisão e busca soluções inspira mais respeito que aquele que se aferra a seu erro só para não admitir. Um amigo que pede perdão por uma palavra dura reforça a relação mais que aquele que finge que nada passou. A grandeza não está em não falhar, mas em reagir com coragem e transparência quando se falha. Fingir perfeição gera desconfiança e distância. Ninguém se conecta com alguém que aparenta estar sempre em controle, porque isso é desumano. Ao contrário, admitir defeitos e erros cria uma ponte de empatia. Recordamos que todos compartilhamos a mesma condição imperfeita. Reconhecer falhas não é degradar-se, é alinhar-se consigo mesmo, é aceitar a própria humanidade sem disfarces. E nessa aceitação se encontra uma paz profunda, porque já não há nada que ocultar.
A verdadeira força não consiste em impor-se nem em acumular desculpas para justificar o injustificável. A força autêntica aparece quando alguém se corrige em silêncio, sem necessidade de grandes discursos. É um ato íntimo, mas poderoso, o de não enganar a si mesmo, porque quem é honesto consigo, o será também com os demais. E dessa coerência nasce o respeito mais profundo. A serenidade no conflito revela a grandeza. A serenidade no conflito não é uma concessão nem uma debilidade, mas um signo de verdadeira grandeza. Em um mundo que exalta a resposta imediata, o grito mais forte ou a réplica mais ferina, conservar a calma se converte em um ato quase revolucionário. Não é indiferença nem falta de caráter, é um poder contido que provém do domínio interno. Ali onde muitos perdem o controle e se precipitam no torvelinho das emoções, o sereno permanece de pé, dono de si mesmo e de sua reação. Essa só atitude já é vitória, porque a verdadeira batalha nunca se trava contra os demais, mas contra a própria tendência a deixar-se arrastar pelo externo. Quando alguém nos provoca, a tentação de responder no mesmo tom é quase automática. O orgulho nos empurra a não ficarmos calados, a defender nossa imagem frente aos demais. Mas os estoicos recordavam que não são os fatos em si os que nos perturbam, mas a opinião que formamos deles. Um insulto, uma burla, uma agressão verbal não tem poder real sobre nossa essência. O que fere é a interpretação que decidimos outorgar-lhes. Compreender isto abre um espaço de liberdade. Podemos escolher como reagir, e nessa eleição reside nossa força. A serenidade consciente desarma sem necessidade de atacar. Quem se mantém firme, sem elevar a voz nem deixar-se envenenar pela ira, desconcerta o agressor. Quem esperava encontrar uma reação imediata se enfrenta, em contrapartida, a uma calma inquebrantável que reflete segurança interior. Nesse instante fica claro que a verdadeira fortaleza não necessita exibir-se com gritos nem golpes. A serenidade projeta uma autoridade silenciosa, uma presença que impõe respeito porque demonstra algo raro e valioso que a força bruta, o domínio sobre si mesmo. Responder com serenidade surpreende, porque é um gesto pouco comum. Em um mundo acostumado às respostas impulsivas, a necessidade de ter a última palavra, a calma resulta desconcertante. O agressor espera um contra-ataque, e ao não encontrá-lo fica sem seu combustível. É como tentar avivar um fogo e descobrir que a lenha se tornou pedra. A serenidade corta o ciclo da hostilidade e abre uma porta a algo maior. A possibilidade de não perder-se a si mesmo em meio ao conflito. Não perder o controle equivale a ganhar a batalha mais importante, a interna. Ceder à raiva pode dar a ilusão de triunfo momentâneo, mas sempre deixa uma ressaca amarga. A serenidade, em contrapartida, traz consigo uma sensação de dignidade, de ter permanecido fiel a si mesmo, inclusive sob pressão. Esta é a vitória que ninguém pode arrebatar, a que não depende da opinião alheia nem das circunstâncias. É um triunfo íntimo, mas de um valor incalculável. Convém aclarar que a calma não é submissão. Não se trata de suportar injustiças em silêncio, nem de aceitar passivamente tudo o que chega. A serenidade é força contida, não resignação. É escolher quando e como atuar, desde a claridade e não desde a confusão. Quem responde sereno não renuncia à ação, simplesmente a executa com precisão e sem desperdiçar energia em reações inúteis. A calma é como um rio profundo. Pode parecer quieto na superfície, mas guarda em seu interior uma corrente poderosa capaz de mover montanhas. Viver com serenidade significa enfrentar o conflito sem entregar-se ao arrasto das emoções. A ira obscurece a mente, o medo paralisa, a euforia distorce. A serenidade, em contrapartida, mantém os olhos limpos, capazes de ver o conjunto sem deformações. Nessa claridade surge a ação adequada, nem precipitada nem tardia. O sereno não ignora a tormenta, mas decide navegá-la com firmeza, consciente de que o leme sempre está em suas mãos. Essa atitude inspira respeito, precisamente porque resulta tão escassa. Em um entorno onde predominam as respostas viscerais, aquele que conserva a calma se distingue como um farol. Os demais o percebem como alguém imperturbável, e essa percepção desperta confiança. Ninguém respeita o que explode por qualquer coisa, mas sim o que demonstra que nada externo consegue desestabilizá-lo.
É um tipo de respeito que não se pede nem se exige. Se ganha naturalmente com a coerência do caráter. A coerência entre fatos e palavras constrói credibilidade. A coerência entre fatos e palavras constrói credibilidade. Esta verdade, tão simples em aparência, encerra uma das chaves mais poderosas da vida pessoal, social e profissional. Desde os tempos antigos até a atualidade, os homens e mulheres que mais inspiraram outros não o fizeram por seus discursos grandiloquentes, mas porque havia uma perfeita sintonia entre o que diziam e o que faziam. A coerência, em essência, é a união inseparável entre o pensamento, a palavra e a ação. E essa união é a que faz com que uma pessoa desperte confiança, respeito e verdadeira admiração. Os atos valem mais que os discursos ou promessas. Isto não significa que as palavras não tenham valor, mas que as palavras só alcançam sua força plena quando encontram respaldo na ação. Uma promessa cumprida tem um brilho distinto. Não fica no ar vazio, mas se converte em experiência real, em confiança que se fortalece com cada cumprimento. Pelo contrário, uma promessa quebrada não só fere a relação com os demais, mas também debilita a relação que alguém tem consigo mesmo. Quem promete e não cumpre começa a duvidar de sua própria palavra, e essa dúvida corrói a autoestima de maneira silenciosa. Os estoicos, especialmente Epicteto e Marco Aurélio, insistiam nesta verdade. Ambos compreendiam que falar de virtude não era suficiente, que o verdadeiro trabalho estava em vivê-la, em encarná-la dia a dia nas decisões pequenas e nos grandes desafios. Não basta proclamar justiça, temperança ou fortaleza. É preciso atuar com justiça, ser temperado ante as provocações e forte frente às adversidades. Marco Aurélio, imperador de Roma, tinha todo o poder para ordenar e dominar, mas elegeu o exemplo como a ferramenta mais sólida de governo. Suas meditações não são discursos para outros, mas recordatórios para si mesmo de manter-se fiel ao que pregava. Em nossa era moderna, onde abundam as palavras ocas, as promessas políticas descumpridas, os discursos de motivação sem ação real e as declarações superficiais em redes sociais, a coerência se torna um bem escasso e por isso tão valioso. A maioria fala muito, mas poucos inspiram com fatos. A incoerência destrói a confiança e o respeito mais rápido que qualquer erro. Um erro pode ser perdoado. A incoerência constante, em contrapartida, gera desconfiança que dificilmente se recupera. A verdadeira admiração não nasce das frases elegantes nem dos discursos bem armados, mas da constância e do exemplo. Admiramos aqueles que silenciosamente trabalham dia após dia em construir algo autêntico. Admiramos aqueles que se mantêm firmes em seus valores, quando tudo ao redor os convida a traí-los. Admiramos aqueles que não necessitam proclamar sua grandeza, porque a mostram em seu viver cotidiano. Esta admiração é mais profunda e duradoura, porque nasce do reconhecimento de que ali há integridade real. Mas a coerência não só constrói relações com outros, também fortalece a relação que alguém tem consigo mesmo. Cumprir com o que alguém se propõe é um dos pilares mais sólidos da autoestima. Cada vez que respeitamos nossa própria palavra, demonstramos a nós mesmos que somos dignos de confiança. E essa confiança interna se reflete para fora como segurança e credibilidade. Em contrapartida, quebrar a palavra, ainda que ninguém mais saiba, produz um desgaste silencioso que vai minando a integridade pessoal. Essa voz interna que recorda o descumprido não se apaga facilmente e vai debilitando a força de vontade. Prometer sem cumprir é, em última instância, uma forma de auto-engano. Não só erosiona a credibilidade ante os demais, mas também reduz a confiança própria. Como confiar em si mesmo se constantemente nos traímos? A verdadeira força de caráter começa na fidelidade à própria palavra, no cuidado do que dizemos e na disciplina para cumpri-lo. A coerência não é um presente, é um trabalho constante de vigilância e compromisso. O respeito verdadeiro perdura, quando os atos confirmam o dito. De pouco serve exigir respeito através da imposição ou o medo, se não o sustenta com conduta íntegra. O respeito autêntico se conquista quando as pessoas podem observar que o que se promete se cumpre, que o que se prega se vive e que o que se defende se pratica. É nessa harmonia onde nasce a credibilidade,
Ser coerente não significa ser perfeito, mas implica reconhecer os erros e ter a valentia de corrigi-los com ações, não com desculpas. Nunca deixe ninguém te ver implorar. A ideia de não deixar ninguém te ver implorar é um princípio fundamental no desenvolvimento pessoal, já que está estreitamente ligada à dignidade e ao valor pessoal. Implorar não é apenas um ato de desespero, mas também implica uma entrega da sua dignidade, pois você está disposto a comprar atenção ou amor ao preço do seu valor pessoal. Isso ocorre porque, quando você implora, está mostrando uma vulnerabilidade extrema, que pode ser percebida como fraqueza pelos outros. A súplica nasce do desespero e da falta de confiança em si mesmo. Isso reflete uma percepção errônea de que, sem a aprovação dos outros, você não tem identidade nem valor. No entanto, é crucial entender que seu valor não diminui porque alguém não te valoriza. O problema surge quando você acredita que a rejeição define quem você é. Na realidade, seu valor pessoal é inerente e não depende da opinião dos outros. O silêncio, embora possa ser doloroso, é uma forma de manter a dignidade. Não é porque você não se importa com a situação ou a pessoa, mas porque você se importa mais consigo mesmo. Em momentos difíceis, o silêncio pode ser uma ferramenta poderosa para preservar sua integridade e não cair na armadilha do desespero. Isso não significa que você não sinta emoções ou que a situação não te afete, mas que você decidiu não deixar que essas emoções te definam ou te façam perder o controle. Implorar pode parecer um alívio temporário, uma forma de obter o que deseja em um momento de necessidade. No entanto, leva a consequências negativas como culpa, vergonha e um vazio interior. Em contrapartida, manter-se firme e não implorar te deixa com o respeito por si mesmo. Isso porque, ao não ceder ao desespero, você está demonstrando que valoriza sua dignidade e não está disposto a sacrificá-la por nada nem por ninguém. As pessoas que inspiram respeito são aquelas que sabem quem são e agem a partir dessa certeza. A confiança no seu valor pessoal te torna mais forte e atraente, já que você não precisa da aprovação dos outros para se sentir completo. Essa confiança é o que te permite manter a cabeça erguida em qualquer situação, sem necessidade de recorrer à súplica para obter o que deseja. A filosofia estoica nos ensina que a única coisa que você realmente possui é sua mente e sua vontade. Implorar implica entregar isso a outro, o que vai contra essa filosofia. Segundo os estoicos, a verdadeira liberdade e força provém de ser dono de seus pensamentos e ações, sem deixar que as opiniões ou reações dos outros te definam. No âmbito dos relacionamentos, você não precisa convencer ninguém a te amar. Relacionamentos saudáveis baseiam-se no respeito mútuo e não na necessidade ou no medo de perder o outro. Quando você se sente seguro de si mesmo e do seu valor, não precisa implorar para que te queiram. Em vez disso, atrai pessoas que te valorizam por quem você é, sem necessidade de manipulações ou súplicas. Aprender a não implorar é um processo de mudança pessoal profundo. Permite atrair relacionamentos mais saudáveis e reais, já que você se sustenta a partir da dignidade e não precisa que te completem. Isso não significa que você não se importe com as pessoas ou que suas ações não te afetem, mas que você decidiu que seu valor e bem-estar são mais importantes que qualquer relacionamento. Em conclusão, quem te merece não te fará implorar. Manter-se firme e não se ajoelhar por aquilo que deveria te abraçar de pé é chave para preservar sua dignidade e atrair relacionamentos verdadeiros. A dignidade é um bem precioso, que não deve ser sacrificado por nada nem por ninguém. Ao sustentá-la, você não só se respeita a si mesmo, mas também atrai pessoas que te valorizam e respeitam por quem você é. Em última análise, o verdadeiro amor e respeito provém de dentro, e é aí que você deve buscá-los. Mantenha suas conquistas em silêncio. Manter suas conquistas em silêncio é uma prática que pode parecer contraintuitiva em um mundo onde a autopromoção e a visibilidade parecem ser chave para o sucesso. No entanto, essa atitude tem raízes profundas na filosofia e no desenvolvimento pessoal, e pode ser uma das formas mais eficazes de construir uma reputação sólida e ganhar respeito genuíno. Em primeiro lugar, é importante entender que o valor das suas conquistas não depende de quantas pessoas as conheçam.
Uma conquista é valiosa porque foi alcançada através do esforço e da dedicação, não porque foi anunciada publicamente. Quem precisa constantemente anunciar suas conquistas busca validação externa, o que pode indicar falta de confiança em si mesmo. Por outro lado, quem age em silêncio constrói uma reputação sólida, sem necessidade de aplausos, porque suas ações falam por si. Falar demais sobre suas conquistas pode ter consequências negativas. Pode gerar suspeita ou inveja nos outros, o que pode prejudicar seus relacionamentos e criar um ambiente tenso. Além disso, quando você foca em anunciar suas conquistas, pode perder de vista o verdadeiro propósito do seu trabalho. Manter o silêncio evita essas reações negativas e permite que você se concentre no que realmente importa: o impacto das suas ações. Trabalhar sem buscar reconhecimento imediato fortalece o caráter. Quando você não busca a aprovação externa, aprende a desfrutar do processo em si, e não apenas da recompensa ou do aplauso. Isso permite desenvolver uma satisfação pessoal mais profunda, porque você sabe que alcançou algo valioso por seus próprios méritos, sem necessidade de que outros o reconheçam. Além disso, quando você não depende da validação externa, é mais livre para tomar decisões baseadas em seus próprios valores e objetivos, em vez de tentar agradar aos outros. O verdadeiro poder está no impacto das suas ações, não em anunciá-las. Deixar que seu trabalho fale por você é mais eficaz do que explicar tudo. Quando suas ações têm um impacto positivo no mundo, as pessoas notarão, e você não precisará dizer nada para que o reconheçam. Isso é especialmente verdade na liderança. Um líder que não busca constantemente a validação externa é visto como mais autêntico e forte. A humildade e a capacidade de trabalhar sem buscar o aplauso dos outros geram mais respeito e admiração a longo prazo. As influências filosóficas, como o estoicismo, ensinam que a virtude deve buscar o aplauso por seus fatos, não por suas palavras. Viver para ser íntegro e não para ser admirado é chave para uma vida plena e significativa. Os estoicos acreditavam que a verdadeira força e o caráter se demonstram através das ações, não das palavras. Ao focar em ser uma pessoa de caráter e agir com integridade, você ganha respeito e admiração sem necessidade de anunciar suas conquistas. Praticar o silêncio ao alcançar algo importante permite desfrutar do momento sem compartilhá-lo imediatamente. Isso pode fortalecer a satisfação pessoal, porque permite refletir sobre o que você conquistou e desfrutar do processo sem distrações. Além disso, quando você não compartilha suas conquistas imediatamente, pode evitar a pressão de ter que manter uma imagem ou cumprir expectativas externas. Isso te dá a liberdade de continuar trabalhando no que te apaixona sem o peso da opinião pública. Quanto mais você se reserva, mais poder acumula. Você não precisa provar nada a ninguém se está comprometido com seu caminho. A confiança em si mesmo e em suas capacidades é o que realmente importa. Quando você sabe que está fazendo o certo, não precisa da aprovação dos outros para seguir em frente. Isso te dá uma sensação de liberdade e segurança que é difícil de encontrar quando se depende da validação externa. Finalmente, o respeito mais genuíno vem quando suas ações falam mais alto que suas palavras. Você não precisa de anúncios nem de aprovação externa para que suas conquistas sejam valiosas. As pessoas que realmente importam notarão o impacto de suas ações e te respeitarão pelo que você faz, não pelo que você diz. Em um mundo onde a autenticidade é cada vez mais valorizada, manter suas conquistas em silêncio pode ser uma das formas mais eficazes de construir uma reputação sólida e ganhar respeito genuíno. Use o contato visual de maneira estratégica. O contato visual é uma ferramenta poderosa no desenvolvimento pessoal, que vai além de simplesmente olhar alguém nos olhos. Trata-se de projetar calma, controle e confiança, elementos essenciais para dominar o espaço e transmitir segurança sem a necessidade de palavras. Essa técnica não só é útil em interações sociais, mas também reflete um profundo domínio emocional e uma presença consciente, aspectos profundamente enraizados em filosofias como o estoicismo. Quando se fala de contato visual, não se trata de manter um olhar constante e forçado, mas de aplicar uma técnica que permita transmitir autoridade sem agressividade. Manter o contato visual por 3 a 5 segundos de maneira firme e direta
é uma forma eficaz de estabelecer uma conexão profunda com o outro. Após esse breve momento de intensidade, desviar o olhar com naturalidade é crucial para evitar desconforto ou rejeição. Essa pausa permite que a interação flua de maneira fluida e respeitosa. O impacto psicológico do contato visual adequado é significativo. Gera uma sensação de autoridade que não se baseia na agressividade, mas em um poder silencioso e controle emocional. Isso é percebido como uma declaração de presença e respeito, elementos fundamentais em qualquer tipo de relacionamento, seja pessoal ou profissional. Figuras como Alfie Solomons, conhecido por sua capacidade de transmitir poder através do olhar sem precisar gritar ou correr, são exemplos ilustrativos de como o contato visual pode ser uma ferramenta eficaz para comunicar segurança e domínio. No âmbito cultural, o estoicismo é uma filosofia que destaca a importância de estar presente e firme sem ansiedade. Figuras como Epicteto ensinam que a serenidade e a presença consciente são chaves para enfrentar os desafios da vida. Essa filosofia se reflete no uso do contato visual, já que não se trata de um olhar agressivo, mas consciente e sereno. Ao aplicar esses princípios, uma pessoa pode transmitir uma sensação de controle e equilíbrio, o que, por sua vez, gera respeito e liderança silenciosa. Pesquisas científicas em psicologia comportamental demonstraram que o contato visual adequado aumenta a percepção de dominância, segurança e confiabilidade. No entanto, é crucial encontrar um equilíbrio para evitar desconforto ou rejeição. Um contato visual excessivo pode ser percebido como agressivo ou invasivo, enquanto um insuficiente pode dar a impressão de falta de interesse ou confiança. Portanto, a prática e a experiência são fundamentais para dominar essa técnica e aplicá-la de maneira eficaz em diferentes situações. Praticar o contato visual em situações tensas pode melhorar significativamente a comunicação e o respeito por si mesmo. Com o tempo, essa prática se torna mais natural e parte integrante da presença pessoal. Ao dominar o contato visual, uma pessoa não só melhora sua capacidade de interagir com os outros, mas também desenvolve um maior controle sobre suas emoções. Isso é essencial para gerar respeito verdadeiro e liderança silenciosa, pois quem domina o olhar, domina a emoção e, portanto, o momento. Nesse sentido, o contato visual não é apenas uma ferramenta para melhorar as interações sociais, mas também um reflexo de um profundo domínio emocional. Ao ser capaz de controlar o olhar, uma pessoa pode controlar melhor suas emoções e reações, o que lhe permite enfrentar situações desafiadoras com serenidade e confiança. Essa capacidade de manter a calma em momentos de tensão é uma qualidade altamente valorizada em líderes e pessoas influentes, pois transmite uma sensação de estabilidade e segurança. Além disso, o contato visual consciente e sereno está estreitamente relacionado com a filosofia estoica. Essa corrente filosófica ensina a importância de viver no presente e de aceitar as coisas como são, sem se deixar levar pela ansiedade ou pelo medo. Ao aplicar esses princípios no contato visual, uma pessoa pode transmitir uma sensação de presença e firmeza que é percebida como respeitosa e segura. Isso não só melhora os relacionamentos interpessoais, mas também reforça a autoconfiança e o autocontrole. O contato visual é uma ferramenta poderosa que, quando utilizada de maneira estratégica, pode transmitir calma, controle e confiança. Ao dominar essa técnica, uma pessoa pode melhorar sua presença pessoal, aumentar sua influência e gerar respeito sem a necessidade de palavras. A conexão com o estoicismo e o domínio emocional que se alcança através do contato visual consciente e sereno são fundamentais para desenvolver uma liderança silenciosa e uma presença pessoal impactante. Com prática e dedicação, essa habilidade pode se tornar parte integrante da personalidade, permitindo às pessoas enfrentar desafios com serenidade e confiança. Faça o agressor se destruir sozinho. Quando alguém busca te atingir, nem sempre quer a verdade, quer espetáculo. Quer te ver cair no drama dele para alimentar o ego dele. Se você cai, dá a ele a função que busca, protagonista contra a vítima. Se você não cai, o deixa com nada nas mãos. E o nada pesa mais que qualquer palavra quando a plateia começa a notar a farsa. Pense nisso com um caso cotidiano.
Você é criticado em um grupo de trabalho por um projeto que nem sequer estava pronto. Começam as mensagens, as insinuações, a pressão pública. A reação automática é responder na hora, explicar, defender cada ponto no chat. Isso só alimenta a briga. Em vez disso, se você guarda silêncio e responde em particular com dados concretos e sem drama, o agressor fica exposto, repetirá, exagerará, buscará aliados. Cada tentativa dele se torna mais visível, mais desesperada. As pessoas começam a notar a agressão, não sua falha. Não reagir não é covardia, é estratégia. É converter a energia do outro em seu próprio peso. Enquanto ele insiste, ele se mostra repetitivo, impulsivo, obsessivo. Isso deteriora sua credibilidade. A plateia muda o foco. Já não observa se você está certo, mas por que essa pessoa insiste em bater no mesmo ponto? A agressão se torna a identidade dela, e não um sinal seu de culpa. Isso funciona tanto diante de um colega que te sabota, quanto de um troll que insiste nas suas redes. O troll que repete ataques cria threads intermináveis de ressentimento. Os observadores veem a insistência, não o argumento. Se você não dá combustível a ele, a única forma de ele se manter relevante é se tornar mais extremo. E o extremo demonstra fraqueza, não força. Prática imediata. Identifique uma provocação menor que você imagine esta semana. Fixe-a como laboratório. Se te atacarem, não responda em público. Respire. Conte até 5. Anote como você se sente e decida a forma privada e comedida da resposta, se for o caso. Registre cada tentativa do agressor. Quantas vezes ele insiste, como muda o tom se busca terceiros. Você verá o padrão. A insistência revela a fragilidade. Técnica curta para se sustentar. Respire. 4, 6, 8. Inspire 4. Mantenha 6. Expire 8. Repita 2 vezes antes de decidir qualquer reação. Essa pausa curta desativa o impulso de se defender e te devolve o comando. Não se trata de humilhar o outro. Trata-se de não entregar seu equilíbrio emocional. Quando você deixa o outro se desgastar, não apenas protege sua energia, você o deixa mostrar quem ele é. E quando a verdade real fica à mostra, você não precisa demonstrar nada. A multidão já terá feito isso por você. Aceite o desafio. Da próxima vez que alguém tentar te provocar, não se apresse. Observe como, sem mover um dedo, você pode vencer a partida deixando que o agressor seja seu próprio carrasco. Isso não é jogo sujo, é inteligência emocional em ação. Se essa ideia está te desafiando, espere para ouvir o que vem no próximo capítulo. E se você quiser ir mais fundo, deixo na tela um vídeo que se conecta perfeitamente com o que você acabou de aprender. Quem dirige a conversa tem o poder. Em cada conversa há uma batalha invisível pelo frame. O que é o frame? É o ponto de partida, a direção emocional, o tom e o tema que dominará a troca. E quem impõe esse frame tem o controle. Quando alguém te acusa, por exemplo, de ser insensível, de ter cometido um erro ou de ter más intenções, o frame que estão te impondo é este: você está errado e eu tenho o direito de te julgar. Se você cai nesse terreno, se começa a justificar, defender ou explicar, você aceitou o frame deles. Eles mandam, você reage. Mas há outra opção. Você pode quebrar esse frame sem precisar levantar a voz nem se tornar agressivo. Você faz isso redirecionando. Você muda o tema, muda o tom, muda a posição. Você faz isso com presença, com pausa, com estratégia. Dou-lhe um exemplo. Você está em uma reunião. Alguém questiona seu trabalho em voz alta. Não acredito que esta proposta seja sólida. A maioria se apressa em se defender. Eu a avaliei várias vezes. Tenho fundamentos. Nesse momento já cederam. Estão respondendo da insegurança. Mas quem domina a cena não se defende, redireciona. Olha com calma para quem falou e diz: tenho interesse em saber como você faria. Silêncio. Agora o foco não está na sua proposta. Está na capacidade dele de oferecer algo melhor. Você moveu o peso, fez com que ele jogasse no seu tabuleiro. Este princípio não é manipulação, é clareza. Você não está atacando, apenas está escolhendo não entregar seu papel de liderança, porque em qualquer conversa, ou você lidera o ritmo, ou se torna instrumento do ritmo do outro. Não há ponto neutro. Também acontece no pessoal. Suponhamos que seu parceiro lhe lance uma frase emocional. Você não é mais o mesmo de antes.
O mais comum seria tentar se justificar. Sim, eu sou. É que ultimamente estou estressado. Mas você já entrou no frame dele, já te colocou na defensiva. Outra opção seria responder: você se sente ignorada ou decepcionada? Você está pegando o volante. Está focando a atenção no sentimento que a outra pessoa não expressou com clareza. Agora, a conversa não gira em torno do que você fez de errado, mas do que o outro está evitando dizer com maturidade. Isto é mentalidade de liderança. Isso é ser emocionalmente superior sem se tornar arrogante. O verdadeiro poder é notado em como você conduz uma conversa sem precisar elevar o tom. Exercício para você. Da próxima vez que sentir que alguém tenta te encurralar em seu frame, não responda imediatamente. Respire. Faça uma pausa. Pergunte-se: esta conversa está acontecendo no meu terreno ou no dele? Se for no dele, redirecione. Faça uma pergunta. Mude o foco. Silencie o drama. Observe como a energia muda. Quem guia a conversa, guia o relacionamento. Isso se aplica com chefes, com amigos, com família, com parceiros. Você não precisa dominar ninguém. Só precisa não entregar o volante da sua presença, porque se o fizer, você se torna passageiro de emoções alheias. E você não está aqui para isso. Você está aqui para liderar seu caminho. Lembre-se, quem faz a pergunta dirige. Quem não se altera, lidera. Quem não se defende, governa. E quem não cai em frames alheios é livre. Sua presença comunica mais que suas palavras. Você acreditou por anos que o poder reside no que você diz, que se você fala claro, convence, que se explica, te entendem, que se dá argumentos, te respeitam. Mas vou te dizer friamente, a maioria não se importa com o que você diz. Se importa com como você diz, ou mais ainda como você se sustenta quando não diz nada. Pense nisso. Você entra em uma sala, todos estão conversando, alguém te olha e você não consegue evitar sentir uma tensão. Essa pessoa não disse uma palavra, mas algo na sua forma de estar impõe. Não é arrogância, não é agressividade, é presença, é energia concentrada. É uma calma que não pede permissão nem busca aprovação. Essa é a autoridade real. Há pessoas que gritam e ninguém as ouve. Há outras que sussurram e todos se calam. Por quê? Porque o respeito se constrói com vibração interna, não com volume. A forma como você respira, como mantém suas costas, se olha ou evade, se move com urgência ou com controle, tudo isso envia uma mensagem. Tudo isso diz ao mundo: estou no domínio de mim mesmo, e isso é suficiente. Seu corpo está sempre falando. Se você entra em um conflito inquieto, com os ombros caídos, os olhos nervosos, você já perdeu a autoridade antes de abrir a boca. Se ao contrário, sustenta o olhar sem agressão. Se mantém sereno quando os outros se alteram. Se não precisa se justificar, então você está operando a partir de uma força que não pode ser copiada. Uma vez vi um jovem em uma discussão de trabalho. Estavam o acusando de ter cometido um erro grave. O chefe falava com tom acusador. Todos esperavam sua defesa, mas ele não se defendeu, não interrompeu, apenas ouviu imóvel. Quando lhe coube falar, disse: vou revisar isso, mas não me parece que seja assim. Foi tudo. Não aumentou o tom, não se justificou, mas naquele silêncio, naquela frase firme, cortou a tensão como uma faca. Ninguém mais lhe levantou a voz. Essa cena ficou gravada em mim porque entendi que as pessoas não reagem às suas razões, reagem ao seu nível de domínio, à sua forma de habitar seu lugar, à sua postura mental traduzida em corpo. Exercício. Da próxima vez que alguém te desafiar verbalmente, não se apresse em responder. Mantenha a calma. Observe. Faça uma pausa de 2 segundos. Sinta sua respiração no estômago. Sinta seus pés firmes no chão. Essa pausa te dará controle. E esse controle será notado, não porque você está atuando, mas porque não está fugindo de si mesmo. Os líderes mais fortes que conheci falam pouco, mas estão presentes. Não tentam convencer. Não precisam provar nada porque já convenceram o único que importa, a si mesmos. Essa segurança é o que as pessoas respeitam. Essa é a que ninguém se atreve a desafiar sem pensar. Não importa se você não é alto, forte ou popular. Seu poder está em sua presença, em sua energia não reativa, em sua capacidade de sustentar o espaço sem medo. Isso não pode ser fingido, mas pode ser cultivado. E quando a presença está treinada, as palavras são desnecessárias.
Sua própria calma se torna uma espada invisível, seu olhar um espelho incômodo para os fracos e sua postura um lembrete silencioso de que o verdadeiro poder não se grita, se sente. A verdadeira autoridade se inspira com o exemplo. A verdadeira autoridade nunca necessitou gritar nem impor-se. Surge silenciosa, como uma presença que se sente inclusive quando não se busca. Está no olhar firme de quem se sustenta em seus princípios, no modo em que enfrenta as dificuldades, na calma que mantém ainda quando tudo ao redor parece desmoronar. Essa é a essência da autoridade autêntica. Não se exige, não se compra, não se decreta, inspira-se. Os estoicos entendiam bem. A verdadeira liderança não consiste em controlar os demais, mas em governar-se primeiro a si mesmo. Só quem se disciplina, só quem atua com coerência, pode despertar em outros a vontade de segui-lo. Liderar não é mandar. Mandar pode fazê-lo qualquer um com um título, um cargo ou uma posição de poder. Liderar, em contrapartida, é inspirar. A liderança autêntica se ganha com fatos, não com discursos. De nada serve falar de justiça, se na vida cotidiana se atua com arbitrariedade. De nada serve pregar sobre disciplina, se alguém se deixa arrastar pela preguiça e a dispersão. Os demais observam mais do que escutam, e as palavras perdem força quando se contradizem com as ações. Por isso, a coerência é a pedra angular de toda a autoridade verdadeira. É a união entre o que se diz e o que se faz. A diferença entre autoridade e autoritarismo é clara para quem sabe olhar. O autoritarismo exige obediência por meio do medo, reprime com a ameaça e se sustenta sobre a debilidade alheia. A autoridade autêntica, em contrapartida, nunca esmaga, eleva. Surge da integridade e do exemplo. O respeito que inspira não nasce da imposição, mas do reconhecimento de que essa pessoa vive o que ensina, pratica o que prega e se mantém fiel inclusive quando ninguém a está mirando. É um respeito limpo, livre, que não se compra nem se força, mas que se oferece como uma resposta natural à integridade alheia. Os líderes mais influentes nem sempre ocupam cargos de poder. Muitas vezes, os encontramos na vida cotidiana. Um mestre que ensina mais com sua paciência que com sua voz. Um pai que transmite valores através de seu esforço silencioso. Um companheiro de trabalho que nunca se deixa arrastar pela queixa e sempre busca a solução. Não são perfeitos e tampouco o pretendem. A perfeição não é necessária para inspirar. O que importa é a autenticidade, a humildade de reconhecer os erros e a força de levantar-se para seguir caminhando. É nessa mistura de vulnerabilidade e firmeza, onde os demais encontram um espelho no qual reconhecer-se e um exemplo ao qual aspirar. A virtude é a verdadeira fonte de poder, não um poder que domina, mas um poder que sustenta. Quando alguém atua com justiça, com temperança, com coragem, desenvolve uma fortaleza interior que se reflete em cada palavra e cada gesto. Essa fortaleza é difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Sente-se no modo em que essa pessoa enfrenta as adversidades, na maneira em que mantém sua dignidade inclusive na derrota. A credibilidade surge dali, não do que se promete, mas do que se demonstra. E quando a virtude se converte em hábito, a autoridade se torna natural, quase inevitável. Os títulos e os cargos podem abrir portas, mas não garantem respeito. O respeito profundo, o que perdura inclusive quando a hierarquia desaparece, se constrói dia a dia com pequenas decisões. Está no gesto de escutar com atenção quem tem menos experiência, na disposição de ajudar sem esperar reconhecimento, na coragem de dizer a verdade, ainda que resulte incômodo. São esses atos cotidianos os que falam mais forte que qualquer currículo. Ao final, a autoridade autêntica não se encontra nos pergaminhos pendurados na parede, mas na maneira em que alguém vive sua vida. Para ser respeitado, primeiro é necessário respeitar a si mesmo. Não se pode exigir a outros o que não nos concedemos. Quem descuida sua própria disciplina, quem se engana a si mesmo, cedo ou tarde se trai. A autoridade começa na relação íntima com a própria consciência. Ali onde ninguém observa, onde não há aplausos nem testemunhas, se forja a verdadeira integridade. O respeito aos demais se sustenta sobre esse respeito inicial a si mesmo. Reconhecer a própria dignidade, não trair os próprios valores, não ceder ante a comodidade quando está em jogo o correto.
O respeito nasce do tratamento justo e digno. O respeito é uma dessas virtudes invisíveis que sustentam a vida em comum, embora nem sempre paremos para reconhecê-lo. Não se trata de uma fórmula vazia nem de uma palavra que possamos impor por decreto. O respeito autêntico surge de algo muito mais profundo, do tratamento justo e digno para com os outros. Quando alguém escolhe agir com coerência, inclusive nas situações mais tensas ou frente àqueles que parecem não merecê-lo, está revelando a fortaleza de seu caráter. Porque é simples tratar bem a quem nos agrada, mas a verdadeira medida da nobreza se manifesta em como nos comportamos com quem nos é incômodo, com aqueles que nos contradizem ou nos ferem. Ali se forja um respeito que não depende do outro, mas da clareza interior de quem o oferece. O respeito genuíno não se exige, conquista-se. Edifica-se lentamente com ações, com palavras cuidadosas, com gestos que não buscam reconhecimento, mas que brotam de um compromisso com a justiça. Quem reclama respeito aos gritos, demonstra que não o possui. Quem o cultiva em silêncio acaba rodeado dele sem necessidade de impô-lo. Na vida cotidiana, este princípio se vê com nitidez. Um líder que trata sua equipe com justiça inspira lealdade. Um pai que escuta seu filho sem ridicularizá-lo semeia confiança. Uma pessoa que responde com calma em uma discussão desarma a hostilidade do outro. Vivemos em uma época na qual a firmeza costuma se confundir com soberba e o poder com desprezo. Basta observar a maneira em que muitos buscam se impor, através do grito, da humilhação ou da ameaça. No entanto, isso não é respeito, é medo disfarçado. O medo se desvanece assim que muda a circunstância. O respeito, em contrapartida, permanece porque nasce da coerência. Quando alguém consegue manter a calma frente à provocação, está demonstrando um domínio de si que nenhuma voz elevada pode alcançar. Não é fraqueza conter-se, é sinal de verdadeira fortaleza. A nobreza, dizia Marco Aurélio, cresce inclusive quando outros atuam com baixeza. E nessa frase se encerra uma verdade intemporal. O que outros façam ou digam não tem por que contaminar a forma em que escolhemos atuar. Alguém pode insultar, mentir ou menosprezar, mas cada um de nós decide se afunda nesse mesmo lamaçal ou se mantém erguido na claridade da equanimidade. Atuar com dignidade não significa aprovar o injusto nem calar diante do danoso. Significa não rebaixar-se ao mesmo nível da agressão. O respeito se defende, mas não com ódio, e sim com a firmeza serena que mostra onde estão os limites. A verdadeira autoridade nasce dessa coerência. Não é o cargo, nem o dinheiro, nem o medo que outorgam um respeito duradouro. O que realmente constrói a autoridade é a maneira em que alguém se comporta nas circunstâncias difíceis. Quem atua com justiça quando teria o poder de abusar, quem responde com calma quando tudo o incita a perder o controle, quem decide ser digno inclusive quando ninguém o observa, se converte em referência. A autoridade real não necessita gritar porque sua só presença fala. Cada palavra, cada gesto cotidiano é uma oportunidade de semear respeito autêntico. Quando alguém abre uma porta para outro, quando agradece um esforço, quando escuta sem interromper, está contribuindo para esse tecido invisível que sustenta a convivência. São pequenos atos que às vezes parecem insignificantes, mas que marcam a diferença. Em contraposição, cada vez que desprezamos, ridicularizamos ou passamos por alto a dignidade alheia, debilitamos não só o laço com essa pessoa, mas também a fortaleza de nosso próprio caráter. Responder com respeito a quem busca nos provocar é uma forma silenciosa de mostrar poder. Não um poder que domina o outro, mas um que demonstra domínio sobre si mesmo. Quando alguém nos fere e não reagimos com a mesma moeda, o desconcertamos. Descobre que seus insultos não podem quebrar nossa calma, e essa calma, mais que qualquer palavra, se converte no sinal de que não estamos à sua mercê. Não há humilhação possível para quem não entrega sua dignidade. Saber quando falar e quando calar. Saber quando falar e quando calar é uma habilidade crucial no desenvolvimento pessoal que vai além de simplesmente escolher entre o silêncio ou a palavra. Trata-se de encontrar um equilíbrio que nos permita construir relacionamentos sólidos e evitar destruir com nossas palavras. Esse equilíbrio não é algo inato para a maioria das pessoas. Requer prática e consciência sobre o impacto que nossas ações têm nos outros.
No coração dessa habilidade está o respeito e a escuta ativa. O verdadeiro respeito não se ganha falando constantemente, mas escutando com atenção. Quando dedicamos tempo para escutar alguém sem interromper, estamos transmitindo valorização e presença. Por outro lado, falar sem parar pode transmitir ansiedade e ego, o que pode afastar as pessoas em vez de aproximá-las. A escuta ativa não só mostra que valorizamos a outra pessoa, mas também nos permite compreender melhor seu ponto de vista e escolher com precisão quando intervir. No entanto, muitas vezes nos encontramos em situações onde não deixamos o outro terminar de falar. Isso pode levar a uma guerra de egos em vez de um diálogo real. Essa tendência a interromper geralmente se deve à insegurança ou ao medo de esquecer o que se ia dizer. Mas, na realidade, a verdadeira força reside em saber escutar e esperar o momento adequado para intervir. As pessoas que sabem escutar ganham respeito e confiança, pois demonstram que valorizam as opiniões e sentimentos dos outros. A escuta ativa não é apenas uma estratégia social, também tem respaldo científico. Estudos em comunicação afetiva e relacionamentos interpessoais demonstraram que a escuta ativa melhora os vínculos, fortalece a confiança e reduz conflitos. Isso porque todos desejam se sentir ouvidos e valorizados. Quando nos sentimos ouvidos, sentimos-nos vistos e compreendidos, o que fortalece nossos relacionamentos e reduz as tensões. A perspectiva estoica também oferece uma visão profunda sobre o uso das palavras. Segundo o estoicismo, cada palavra deve ser medida e ter um propósito. Falar apenas quando nossas palavras podem melhorar o silêncio é uma demonstração de sabedoria. Isso nos lembra que não é necessário falar o tempo todo para nos sentirmos valiosos ou importantes. De fato, as palavras têm mais força quando escolhidas com intenção e usadas para acrescentar algo significativo à conversa. Praticar a escuta ativa nas conversas cotidianas é crucial para desenvolver essa habilidade. Isso significa não pensar no que se vai dizer enquanto o outro fala, mas focar em compreender e processar o que se está ouvindo. Além disso, manter a calma diante de interrupções é fundamental. Em vez de reagir com frustração, podemos escolher esperar pacientemente até que seja a nossa vez de falar. Isso não só mostra maturidade emocional, mas também permite que as conversas fluam de maneira mais harmoniosa. O impacto da presença em uma conversa é outro aspecto importante. Escutar mais do que se fala não diminui o valor pessoal. Pelo contrário, mostra que não se precisa falar constantemente para se sentir valioso. As palavras têm mais força quando escolhidas com intenção e usadas para acrescentar algo significativo. Isso nos permite ser mais conscientes do nosso papel nas conversas e escolher momentos estratégicos para intervir. A verdadeira maestria pessoal se alcança dominando a palavra, falando a partir da consciência e não da reação. Isso permite dominar nosso próprio mundo, pois nos dá a capacidade de escolher como queremos interagir com os outros e como queremos ser percebidos. Quando falamos a partir da consciência, nossas palavras são mais precisas e eficazes, o que nos permite construir relacionamentos mais sólidos e significativos. Em última análise, saber quando falar e quando calar é uma habilidade que nos permite viver de maneira mais autêntica e conectada com os outros. Defender seu tempo. Defender nosso tempo é uma das ações mais importantes que podemos realizar em nossa vida diária. O tempo é um recurso valioso e cada minuto que passa é uma oportunidade para construir algo significativo ou simplesmente deixar que se esvaia sem deixar rastro. A importância do tempo reside em sua irreversibilidade. Uma vez que se foi, não há como recuperá-lo. Portanto, é crucial ser consciente de como o utilizamos e garantir que cada momento conte. Defender o tempo não significa ser rígido ou inflexível. Pelo contrário, é uma forma de ser claro e consciente de que a vida se constrói minuto a minuto. Cada decisão que tomamos, cada compromisso que assumimos e cada momento que dedicamos a algo ou alguém tem um impacto direto em nossa existência. Por isso, é essencial estabelecer limites claros para que os outros respeitem nosso tempo. Se alguém chega atrasado constantemente, não é um acidente isolado, mas um hábito que deve ser abordado com seriedade. Permitir que os outros desperdicem nosso tempo sem consequências pode levar a uma sensação de desvalorização pessoal
e a uma falta de respeito por nós mesmos. Defender o tempo é, em essência, uma forma de autovalorização. As pessoas que estabelecem limites claros e respeitam seu próprio tempo são vistas como mais valiosas porque projetam comprometimento e respeito por si mesmas. Isso não afeta apenas como os outros nos percebem, mas também como nos vemos a nós mesmos. Quando valorizamos nosso tempo, valorizamos-nos a nós mesmos, e isso se reflete em todas as áreas de nossa vida. A autovalorização é fundamental para manter uma autoestima saudável e para tomar decisões que nos levem aos nossos objetivos pessoais. A disciplina pessoal é essencial nesse processo. Se não respeitamos nosso próprio tempo, não podemos esperar que os outros o façam. Cumprir seus horários e compromissos consigo mesmo é o primeiro passo para uma vida mais organizada e eficiente. Isso significa levantar-se na hora certa, cumprir com seus deveres e dedicar tempo a atividades que te enriqueçam pessoalmente. A disciplina não é algo que se conquista da noite para o dia, mas requer prática e consistência. No entanto, uma vez que se torna um hábito, fica mais fácil mantê-la e se reflete positivamente em todas as áreas de nossa vida. Comunicar seus limites de maneira clara e respeitosa é crucial para educar os outros sobre como tratar nosso tempo. Dizer, "Me incomoda que você não valorize meu tempo", sem raiva nem sarcasmo, é uma forma de estabelecer expectativas claras sem ferir os outros. A comunicação assertiva é uma ferramenta poderosa que nos permite expressar nossas necessidades e sentimentos sem agredir os outros. Isso não só ajuda a manter relacionamentos saudáveis, mas também reforça nossa autoestima ao demonstrar que estamos dispostos a defender o que é importante para nós. A influência estoica na defesa do tempo é particularmente relevante. O estoicismo destaca a importância de viver com intenção e disciplina, reconhecendo que cada minuto desperdiçado é um minuto a menos de vida real que não se pode recuperar. Os estoicos nos ensinam a valorizar cada momento e a viver no presente, sem deixar que as distrações ou as decisões impulsivas nos levem por caminhos que não nos conduzem aos nossos objetivos. Viver com intenção significa ser conscientes do que queremos alcançar e dedicar nosso tempo a atividades que nos aproximem desses objetivos. Quando respeitamos nosso tempo, os outros notam e nos veem como alguém valioso. Esse respeito é gerado a partir de nossas ações e decisões diárias. Não se trata de ser duro ou raivoso, mas de viver com propósito e consciência, garantindo que cada minuto conte. Defender o tempo é defender a própria vida. Não é uma questão de ser inflexíveis ou controladores, mas de ser conscientes de que cada momento é uma oportunidade para construir algo significativo. Defender nosso tempo é, em última análise, uma forma de defender nossa vida. Não se trata de ser egoístas ou de negar tempo aos outros, mas de garantir que estamos utilizando cada momento da maneira mais eficaz possível. Isso significa priorizar suas necessidades, estabelecer limites saudáveis e viver com intenção. Ao fazer isso, não só melhoramos nossa própria vida, mas também nos tornamos pessoas mais valiosas e respeitadas pelos demais. A vida é um tecido de momentos, e cada um deles é uma oportunidade para criar algo novo, aprender, crescer ou simplesmente desfrutar do presente. Por isso, é crucial ser conscientes de como utilizamos nosso tempo e garantir que cada minuto seja um passo em direção a uma vida mais plena e significativa. O silêncio estratégico impõe mais que as palavras. O silêncio estratégico é um dos recursos mais poderosos que um ser humano pode cultivar, ainda que, à primeira vista, pareça o contrário. Não se trata de um vazio, nem de uma incapacidade para responder, mas de uma demonstração de domínio interior. Falar está ao alcance de qualquer um. Calar, quando a situação exige, é um ato de força que revela maturidade e sabedoria. Em um mundo onde todos se apressam a opinar, reagir e responder, quem sabe esperar e medir suas palavras se eleva acima do ruído, impondo mais respeito que aqueles que gritam para se fazerem escutar. Os estoicos entendiam bem: governar a si mesmo é a maior vitória. Frente às provocações da vida, a resposta instintiva é defender-se, discutir ou levantar a voz. Mas nesse reflexo automático, há perda de controle, há entrega de poder ao outro. Em contrapartida,
Quem não reage à provocação mostra verdadeira fortaleza. Sua calma é um escudo que o protege do desgaste emocional e o mantém dono de si. Não cede sua paz interior às circunstâncias, nem a quem tenta alterá-la. Calar não significa aceitar passivamente nem renunciar à verdade. Significa escolher a melhor estratégia. Muitas vezes, as palavras lançadas em meio à ira deixam cicatrizes que duram muito mais que a discussão mesma. Um insulto dito em um momento de fraqueza pode destruir vínculos, gerar inimizades ou inclusive marcar a reputação de quem o pronuncia. Em contrapartida, o silêncio abre espaço para pensar, para refletir e decidir, com clareza, o que vale a pena dizer e o que é melhor deixar no ar. O silêncio desconcerta o agressor. Quem busca ferir espera sua reação, necessita da prova de que conseguiu atingir. Se não a obtém, se encontra frente a um muro invisível, sua serenidade. Essa quietude desarma, porque é inexplicável para quem vive escravo de seus impulsos. O poder das ofensas não está na palavra lançada, mas na importância que cada um lhes dá. Quando se escolhe não tomá-las como um peso pessoal, elas caem ao chão, inofensivas, incapazes de causar dano. Calar, então, não é debilidade. É estratégia e eleição consciente de batalhas. Nem todas as lutas merecem nossa energia. Às vezes, a resposta mais sábia não é uma réplica engenhosa nem uma defesa apaixonada, mas o silêncio que comunica: não vou gastar minha força no que não merece. Esta atitude converte o silêncio em uma linguagem própria, mais contundente que qualquer discurso. A serenidade em meio ao caos é o que transforma alguém em referência e líder. Todos sabem gritar quando perdem a paciência. Poucos sabem manter o rosto firme e a mente em calma quando as circunstâncias são difíceis. Essa calma impõe respeito, não porque haja palavras que o ordenem, mas porque a integridade se torna evidente. Quem pode sustentar a paz interna em meio à tormenta inspira confiança, segurança e até admiração em quem o rodeia. O silêncio, em sua forma mais pura, é também uma declaração de força e autocontrole. Não é o vazio de quem não sabe o que dizer, mas a presença firme de quem elege não falar. É uma maneira de recordar ao mundo que não necessita justificar-se, que nem tudo merece resposta e que seu valor não depende da última palavra. Assim como o guerreiro que não desembainha sua espada sem necessidade demonstra maior disciplina que o que a agita em cada ocasião, também aquele que domina sua língua demonstra que domina sua vida. O silêncio estratégico não é passividade, é ação dirigida para dentro. É uma lembrança de que as batalhas mais importantes não se travam contra os demais, mas contra si mesmo. Contra a necessidade de ter razão, contra a urgência de demonstrar, contra o orgulho que nos empurra a reagir. Vencer esses impulsos é um triunfo muito maior que qualquer discussão ganha. E esse triunfo deixa uma marca que os demais percebem, inclusive sem que se diga uma palavra. O silêncio é sua melhor arma. O silêncio não é ausência, não é passividade nem fraqueza. O silêncio bem executado é uma declaração poderosa. É a linguagem de quem não precisa provar nada. E isso, em um mundo barulhento, é perigoso porque o silêncio desconcerta. O silêncio desnuda os que atacam. O silêncio revela o verdadeiro controle. Você sabe por que o silêncio tem tanto poder? Porque obriga o outro a confrontar-se consigo mesmo. No momento em que você se cala, o expõe, deixa que a acusação dele flutue no ar sem resposta, sem resistência. E quando não há resistência, a energia do golpe não tem onde descarregar. Retorna a quem a lançou. Ele começa a ficar desconfortável, duvida, sente que perdeu o controle e você, sem fazer nada, está ganhando. Pense assim. Imagine alguém gritando com você em uma discussão. Ele busca que você reaja, que se altere, que entre no caos dele, mas você não responde. Você se mantém firme. Não diz uma palavra, apenas o olha. Quem observa em calma governa a situação. Ao não falar, você está sustentando o espaço emocional. Está marcando o ritmo e quem marca o ritmo domina a cena. Isso não é fácil. Seu corpo vai querer reagir. Suas emoções vão gritar para você responder, se defender, esclarecer. Mas é aí que entra o treinamento. O domínio não é não sentir, é sentir tudo e escolher não reagir. Isso é poder, isso é maturidade emocional, isso é estratégia.
Quero que você se lembre disso. As crianças reagem, os líderes respondem com presença, e muitas vezes a melhor resposta é a ausência de palavras, porque o silêncio tem peso. O silêncio obriga o outro a preencher o vazio. E nessa tentativa, muitas vezes eles se traem, se repetem, se desesperam. Enquanto você continua ali firme, intacto, impassível, isso é sentido, isso é percebido, isso intimida. Em um ambiente profissional, essa ferramenta é vital. Imagine uma reunião onde alguém lança uma crítica pública para te desestabilizar. Todos olham sua reação. Se você pula para se defender, perde autoridade. Se ataca, perde elegância. Mas se você guarda silêncio e mantém a calma, a atenção se desloca. Já não estão observando o que foi dito, estão observando como você sustenta aquilo. E essa imagem de controle não é facilmente esquecida. No pessoal funciona igual. Se seu parceiro diz algo doloroso esperando uma reação emocional e você não cai, não grita, não se justifica, mas respira e responde com silêncio ou com uma frase firme e breve, você está mostrando força, não frieza. Força, porque não há nada mais forte do que quem não precisa gritar para afirmar sua verdade. Faça este exercício hoje durante as próximas 24 horas. Cada vez que sentir o impulso de responder rápido, pare, observe, espere alguns segundos. Se ainda valer a pena falar, faça-o com calma. Se não, deixe que o silêncio fale por você. Você verá como as dinâmicas ao seu redor mudam. Você verá como as pessoas te ouvem de forma diferente. Você verá como sua palavra se torna mais valiosa quando você não a entrega ao primeiro golpe. Maquiavel entendeu. Os estoicos praticaram e você também pode fazer isso. Você não está aqui para provar nada a ninguém. Você está aqui para dominar a si mesmo. O silêncio não é fraqueza. O silêncio, quando escolhido, é a linguagem daqueles que já não precisam de permissão para serem poderosos. Descubra como dominar sua mente e liberar todo o seu potencial. Em nosso e-book, O Poder da Mente, você aprenderá estratégias práticas para superar seus limites, fortalecer seu foco e transformar sua mentalidade em uma ferramenta imparável rumo ao sucesso. Clique no primeiro comentário fixado para obtê-lo agora mesmo. Defender-se é perder poder. Pense na última vez que alguém te lançou uma acusação. Não importa se foi no trabalho, em casa, nas redes sociais ou numa conversa informal. Talvez te disseram que você era egoísta, arrogante, frio ou insensível. O que você fez? O mais provável é que tenha tentado explicar, corrigir, esclarecer. Você quis que te entendessem. Você quis demonstrar que não era assim. Sentiu essa necessidade quase automática de defender sua imagem, mas ao fazê-lo cometeu um erro que Maquiavel não te perdoaria. Você se colocou nas mãos do outro. Cada vez que você se justifica, está dizendo sem perceber: você tem razão em me questionar. Sua opinião sobre mim importa mais do que meu controle sobre esta situação. Esse ato tão humano e emocional de querer ser compreendido, no fundo, é uma declaração de fraqueza. Não porque você seja fraco, mas porque está sendo guiado por reflexo, não por razão. Quem te acusa lança um anzol e você morde. Nesse momento, o quadro da conversa já não é seu. Você entrou no jogo dele e, pior ainda, aceitou suas regras. Isso não significa que você deva se tornar uma rocha emocional. Não se trata de ser frio, mas de ser firme. Não se trata de se tornar indiferente, mas imune ao irrelevante. Se alguém te chama de manipulador e você se lança a explicar por que não é, você perdeu. Não pelo que disse, mas porque agora está jogando o jogo de quem quis te testar. Em vez disso, se você mantém a calma, se não se explica, se observa com tranquilidade e simplesmente responde com algo como: vejo que isso é o que você acredita. O poder se reverte. Você negou o domínio emocional dele. Você frustrou sua tentativa de te controlar. Imagine uma sala cheia de pessoas. Alguém lança uma indireta contra você. Todos se viram para ver sua reação. O verdadeiro controle não é ter a resposta perfeita, é não precisar dá-la. Se você mantém o silêncio ou um olhar firme, um sorriso quase invisível, a sala sente algo que as palavras não podem gerar: respeito. Ninguém quer atacar alguém que não precisa se defender, porque quem não se defende não teme, e quem não teme, impõe. Isso é treinamento mental, não uma simples técnica.
Cada vez que você deixa de explicar, está fortalecendo uma parte de você que o mundo não pode tocar. Está construindo uma reputação de pedra, não de papel. E essa reputação fala mais alto do que qualquer defesa verbal. Vou te dizer algo que pode doer, mas é necessário. Se você ainda sente uma necessidade constante de ser compreendido, ainda não domina seu centro. É normal, mas não é seu destino. Você não está aqui para ser explicado. Você está aqui para ser sólido. Sua energia não deve ser gasta em convencer quem já decidiu te mal interpretar. Deve ser investida em continuar caminhando enquanto outros se enredam em seus próprios julgamentos. Da próxima vez que alguém te acusar de algo, não se rebaixe a esclarecer o óbvio. Não tente convencer quem já veio para te julgar. Lembre-se disto. Você não é obrigado a participar de cada batalha que te lançam. Ao se defender, você faz mais barulho do que o necessário, e o barulho não convence ninguém, só contamina. Faça um teste esta semana. Quando alguém te questionar com má intenção, respire. Não entre no ringue. Olhe, cale-se. Sorria se quiser, mas não explique. Observe como o poder muda de mãos, sem que você diga uma única palavra. O controle nem sempre se demonstra falando. Às vezes, o maior domínio é o silêncio que pesa mais que 1000 desculpas. Treine-se para esse momento, porque quando chegar, e chegará, você terá 2 opções: justificar-se como sempre ou responder como nunca. A diferença é que desta vez você já sabe o que está em jogo. A disciplina constante fala mais que as promessas. A vida cotidiana nos oferece uma lição silenciosa, mas implacável. A disciplina constante fala mais que qualquer promessa que possamos pronunciar. As palavras voam com facilidade, saem de nossa boca impulsionadas pela emoção do momento ou pelo desejo de agradar. Mas o verdadeiramente difícil é sustentar um compromisso consigo mesmo quando ninguém olha, quando a inspiração se apagou e o único que resta é a rotina diária. Aí é onde se mede o caráter, não na eloquência das promessas, mas na perseverança dos atos. As promessas são sedutoras porque não requerem esforço imediato. Um amanhã começo, um dessa vez será diferente, ou um eu juro, não custam nada. Mas cumprir com essas palavras exige um preço que nem todos estão dispostos a pagar. A renúncia à comodidade, o enfrentar a preguiça e ao tédio, o dizer sim ao sacrifício quando o mais simples seria abandonar. Nesse contraste, se revela a diferença entre o sonhador que fica na intenção e o que realmente avança com passos firmes. O respeito a si mesmo e aos demais não se constrói com discursos, mas com a coerência entre o que se diz e o que se faz. Um homem ou uma mulher que promete pouco, mas cumpre muito, inspira mais que quem fala demais e nunca concretiza. Sêneca o expressou com claridade. As conquistas não nascem de momentos de inspiração passageira, mas da rotina constante. Essa rotina, às vezes ingrata e repetitiva, é a que edifica fortalezas invisíveis em nosso caráter. A disciplina não costuma se manifestar em gestos espetaculares. Se mostra em atos silenciosos. Levantar-se cedo ainda quando o corpo pede para dormir mais. Honrar a palavra dada, ainda que resulte incômodo. Treinar quando não há vontade. Estudar quando a mente busca distrações. Esses pequenos gestos, acumulados dia após dia, terminam pesando mais que qualquer discurso motivador. A verdadeira grandeza rara vez faz ruído. Avança com a discrição de quem não necessita reconhecimento imediato. Marco Aurélio, imperador e filósofo estoico, compreendeu que a verdadeira autoridade não se apoia no poder nem na força, mas na disciplina pessoal. Ninguém respeita de coração quem governa só com ordens. Respeita-se quem dá o exemplo em sua vida cotidiana, quem lidera através de sua constância e sua temperança. Essa autoridade, baseada na disciplina, é muito mais duradoura que qualquer autoridade imposta pela força ou o cargo. Os dias fáceis não dizem demasiado de nós. É nos dias difíceis onde realmente se forja o caráter. Qualquer um pode ser constante quando as condições são favoráveis, mas poucos mantêm o rumo quando o cansaço e a frustração se acumulam. É precisamente nesses momentos de obscuridade onde a disciplina nos protege, como um farol que indica o caminho, ainda que a tormenta seja forte. Superar esses dias nos converte em alguém mais confiável, mais sólido. Alguém em quem os demais podem depositar sua confiança sem temor. O problema mais comum em nossa época
não é a falta de talento, mas a escassez de compromisso. Se confunde o entusiasmo inicial com disciplina, a motivação com verdadeiro trabalho. Mas a motivação é volátil. Hoje nos acende, amanhã se apaga. A transformação autêntica surge dos hábitos, da repetição consciente que vai modelando a mente e o corpo até fazer da excelência um modo de vida. O honroso não está em grandes juramentos, mas na fidelidade a pequenos atos diários. Quem cumpre sua palavra no mínimo, quem respeita seu próprio horário, quem cuida dos detalhes que outros descuidam, é alguém que inevitavelmente se converte em exemplo. A disciplina é a linguagem silenciosa do compromisso. Não grita, não exige reconhecimento, mas se faz sentir com mais força que qualquer declaração. O exemplo pessoal sempre fala mais forte que as palavras. Quando alguém observa a outra pessoa manter uma vida ordenada, honesta e coerente, recebe uma mensagem muito mais poderosa que se escutasse um discurso. A disciplina é contagiosa, porque mostra o que é possível. Inspira porque revela que o ser humano pode ser dono de si mesmo. Pode dirigir sua vontade para metas firmes, em lugar de ser arrastado por caprichos momentâneos. Não há transformação real sem constância. Nenhum atleta, pensador ou artista alcançou grandeza por uma faísca de inspiração, mas por um hábito repetido com paciência e rigor. Os estoicos sabiam que a virtude não era um ideal abstrato, mas uma prática diária. A disciplina é a ferramenta que permite encarnar os valores que admiramos, converter a filosofia em carne, em ação concreta. Pare de se explicar para pessoas que não merecem. A vida está cheia de momentos em que nos vemos na necessidade de nos explicar, justificar nossas ações ou decisões perante os outros. No entanto, é crucial entender que nem todas as pessoas merecem que lhes dediquemos tempo e energia nos explicando. Na realidade, explicar-se constantemente para aqueles que não estão dispostos a ouvir ou entender pode ser uma forma de implorar por compreensão, onde a única coisa que recebemos em troca é julgamento e crítica. O respeito é algo que se exige, não se implora. Quando alguém te exige explicações sem a vontade de te ouvir genuinamente, não está te respeitando. Manter a dignidade implica não se justificar perante pessoas que não merecem. Isso não significa ser arrogante ou desinteressado, mas sim ser consciente do seu próprio valor e não permitir que a opinião dos outros te defina. Explicar-se constantemente pode ser emocionalmente esgotante. Não só consome tempo e energia, mas também pode levar a sentir-se inseguro e enfraquecido. Quando nos justificamos perante pessoas que não estão dispostas a ouvir, não estamos conseguindo nada positivo. Em vez de fortalecer nossos relacionamentos ou melhorar a compreensão mútua, nos encontramos em um ciclo de explicações intermináveis que não levam a lugar nenhum. Isso pode afetar nossa autoestima e nos fazer sentir como se estivéssemos em uma posição de inferioridade, sempre precisando justificar cada passo que damos. Justificar suas ações perante pessoas que não te valorizam pode significar entregar uma parte do seu poder pessoal. Ao fazer isso, você está dando mais importância à opinião delas do que à sua própria paz interior. Isso é perigoso porque pode levar a que você se sinta preso em um ciclo de busca constante por aprovação externa. A necessidade de aprovação externa está estreitamente relacionada com a ansiedade e a baixa autoestima. Viver buscando aprovação é viver preso em uma dinâmica que nunca te permitirá sentir-se completamente satisfeito ou em paz. O estoicismo nos ensina que não precisamos de validação externa para viver alinhados com nossa natureza. Um sábio não busca a aprovação dos outros para tomar decisões ou viver sua vida. Em vez disso, foca em viver de acordo com seus próprios valores e princípios. Isso permite uma maior paz interior e liberdade emocional. Ao não depender da opinião dos outros, podemos tomar decisões a partir da nossa própria integridade, sem o peso de ter que justificar cada passo perante os outros. Parar de se justificar pode parecer desconfortável no início. Pode parecer que estamos abandonando a possibilidade de que os outros nos entendam ou nos apoiem. No entanto, com o tempo, conduz a uma maior liberdade emocional e espaço mental. Isso nos permite focar no que realmente importa, viver uma vida autêntica e alinhada com nossos valores. Ao não gastar energia nos explicando para pessoas que não merecem,
Podemos dedicá-la a fortalecer relacionamentos saudáveis e a crescer como pessoas. As pessoas que realmente te valorizam não precisam de longas justificativas. Elas te respeitam mesmo quando não te entendem completamente. Isso é um indicador claro de quem realmente te valoriza em sua vida. Em vez de exigir explicações constantes, essas pessoas te apoiam e te respeitam por quem você é. Isso ajuda a descobrir quem são as pessoas que verdadeiramente importam e com quem vale a pena investir tempo e energia. Guardar silêncio diante daqueles que te questionam a partir do julgamento pode ser uma forma poderosa de manter sua dignidade e não entregar seu poder pessoal. Seu caminho é seu, e você não precisa defender cada passo perante os outros. O silêncio pode ser uma ferramenta poderosa para estabelecer limites saudáveis e proteger sua energia emocional. Ao escolher não se explicar, você está enviando uma mensagem clara de que não está disposto a participar de dinâmicas que não te respeitam nem te valorizam. Mantenha-se não reativo em situações de alta pressão. Manter-se não reativo em situações de alta pressão é uma arte que requer domínio próprio e poder. Este poder não se encontra na capacidade de reagir impulsivamente, mas na habilidade de manter o controle sobre si mesmo, mesmo quando o ambiente parece transbordar. A chave para alcançar isso reside na pausa consciente antes de agir, um momento crucial que permite diferenciar entre reagir e responder. Reagir é agir impulsivamente, deixar-se levar pelas emoções do momento sem considerar as consequências a longo prazo. Por outro lado, responder implica tomar decisões conscientes baseadas no autocontrole e na inteligência emocional. Essa capacidade de responder em vez de reagir não só demonstra maturidade emocional, mas também reflete uma profunda compreensão das situações e das pessoas envolvidas. A força emocional é frequentemente mal interpretada como passividade, quando na realidade é o contrário. Manter o controle emocional significa decidir como gerenciar as emoções e não deixar que as circunstâncias externas ditem o comportamento. Isso requer uma grande força interior, pois implica resistir à tentação de se deixar levar pelo impulso do momento e, em vez disso, optar por uma ação mais reflexiva e ponderada. As pessoas que não reagem impulsivamente costumam ser vistas com mais respeito por seus pares e pela sociedade em geral. Isso se deve ao fato de demonstrarem uma capacidade única de manter a calma e agir estrategicamente, mesmo nos momentos mais tensos. Essa capacidade de manter a compostura não só é admirada, mas também inspira confiança e credibilidade. Em um mundo onde a reação impulsiva é comum, aqueles que conseguem manter a tranquilidade são vistos como líderes e modelos a seguir. Cada ação e reação é um investimento de energia. Optar por não reagir impulsivamente permite investir essa energia no que realmente vale a pena. Em vez de desperdiçá-la em respostas apressadas que podem gerar mais problemas do que soluções, pode-se canalizá-la para alcançar objetivos mais significativos e duradouros. Este investimento estratégico de energia não só melhora a eficiência pessoal, mas também contribui para uma vida mais equilibrada e satisfatória. A percepção social das pessoas que mantêm a calma em situações de estresse é notavelmente positiva. A ciência sugere que aqueles que permanecem calmos em momentos de tensão são vistos como mais confiáveis e respeitáveis. Isso ocorre porque seu comportamento é estratégico e não impulsivo, o que indica uma maior capacidade de lidar com situações complexas de forma eficaz. Essa percepção não afeta apenas como os outros nos veem, mas também influencia como nos sentimos em relação a nós mesmos. Ao sermos vistos como pessoas confiáveis e respeitáveis, nossa autoestima e autoconfiança são fortalecidas. O estoicismo, uma filosofia antiga que promove a virtude e a razão, tem sido uma grande influência na ideia de manter a integridade e não se deixar levar pelas emoções do momento. Segundo essa filosofia, é possível transcender as circunstâncias adversas, mantendo uma atitude equilibrada e racional. O estoicismo ensina que o verdadeiro poder reside na capacidade de controlar os próprios pensamentos e emoções, o que permite enfrentar qualquer desafio com serenidade e sabedoria. A prática do autocontrole pode mudar radicalmente como as pessoas nos percebem e como nos sentimos em relação a nós mesmos. Priorizar a paz interior e o respeito próprio
é fundamental para alcançar esse equilíbrio. Ao cultivar o autocontrole, não só melhoramos nossos relacionamentos interpessoais, mas também nos tornamos mais capazes de tomar decisões alinhadas com nossos valores e objetivos de longo prazo. Isso, por sua vez, pode melhorar significativamente a qualidade de vida, pois nos permite navegar pelo mundo com maior clareza e propósito. Ao escolher não reagir impulsivamente, escolhe-se priorizar o poder pessoal e a paz interior. Essa escolha pode ter um impacto profundo na vida diária, melhorando os relacionamentos e a percepção social. Quando nos mantemos calmos e reflexivos, criamos um ambiente mais positivo e construtivo ao nosso redor. Isso não beneficia apenas a nós mesmos, mas também influencia positivamente as pessoas que nos rodeiam, criando um efeito dominó de tranquilidade e sabedoria. Em última análise, o verdadeiro poder reside na capacidade de escolher como reagimos às situações que se apresentam em nossa vida. Ao optar pela reflexão e pelo autocontrole, não só nos tornamos mais fortes e respeitados, mas também criamos um mundo mais harmonioso e equilibrado. A prática de se manter não reativo em situações de alta pressão é uma jornada contínua que requer paciência, disciplina e dedicação, mas os benefícios que oferece são inestimáveis e podem transformar profundamente nossa existência. Se você gostou do nosso vídeo, curta, se inscreva no canal e comente para que o YouTube saiba que esse tipo de vídeo ajuda pessoas como você, e assim possamos continuar criando mais vídeos semelhantes no futuro.